Aleluia. Passemos agora, querido, para o momento da palavra. Querido, que você preste atenção no que, aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Preste atenção, abra o teu entendimento diante do Senhor. Aleluia. Convido os amados irmãos a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aleluia. Glória a Deus. Queremos compartilhar hoje, querido, a partir do verso 22 até o verso 34. Glória a Deus. Aleluia. No entanto, querido, eu quero ler com os irmãos a partir do verso 16. Atos 16, 16. Diz a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos seus magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Amém? Antes de entrarmos na pregação de hoje, que é a partir do verso 22, nós vemos esse início de de um momento na vida de Paulo. Aqui estava Paulo e Silas. Aleluia. Interessante, querido, se nós olharmos o início do verso, Paulo tinha projeto, planos para ir para determinado local, mas o Espírito Santo de Deus o impediu. Por que isso? Porque Deus tinha propósito. Amém? E eu quero te dizer nessa noite que Deus tem propósito na tua vida. Independente das circunstâncias do momento, querido, que nós estejamos vivendo, mas devemos crer que Deus está no controle de tudo. Amém? Sempre Deus está no controle de tudo. E Deus já tem preparado o melhor para aquele, querido, que se dispõe, para aquele que se coloca na posição que Ele deseja, que Deus deseja que nós estejamos. Porque Deus é bom sempre. Em todo tempo Ele é bom. Eu quero te dizer que Deus te ama, amém, querido? Ele te ama. Um dia, querido, Deus olhou para a terra e amou tanto a cada um de nós que enviou seu Filho para que morresse por mim e por você. E através desse ato, queridos, nós podemos declarar que nós temos direito à vida eterna, na presença do Senhor. Que tudo que nós vemos aqui, que tudo que nós passamos, queridos, é passageiro, que vai passar. Aleluia, vai passar. Por maior que seja a luta, por maior que seja a provação,
que você esteja passando nesse dia, eu quero te dizer que Deus está contigo. Ele está contigo, Ele não te abandonou. Aleluia. E nós devemos crer no Espírito Santo, porque Jesus cumpriu a sua parte, foi até o fim, foi com perfeição, pagou o preço, e na sequência, querido, Ele retorna ao Pai. Para quê? Para que viesse o Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador, que está conosco todos os dias, tem nos ajudado, queridos. Aleluia. Você não está só. Por maior que seja a luta que você tenha passado, saiba que não é só você, nós temos passado, mas Deus tem nos dado a vitória, queridos. Agora o importante é nós vermos todos os dias a presença do Senhor, a bondade dEle. E em nossos corações, querido, deve haver sempre um coração grato, de agradecimento, aleluia, e de dar glória a Deus por tudo que está acontecendo, porque Deus não perdeu o controle de nada, absolutamente nada. Por isso, querido, aonde nós estivermos, precisamos estar atentos o que está acontecendo em nossa volta. Aqui nós vemos essa viagem de Paulo e Silas. Chegaram em determinada cidade, Filipe. Aleluia. E ali, querido, começaram a pregar a palavra. Não tinha sinagoga naquele local, igreja cristã. Não tinha ainda. Ele estava exatamente fundando as igrejas. E ali ainda não tinha igreja. Tinha uma mulher, se você for ver, nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais em cima, fala Lídia, uma mulher rica, abastada, mas que já estava seguindo os caminhos do Senhor. E ali, querido, ele não pregava na igreja, mas tinha um local onde os irmãos se reuniam, na beira de um rio. E Paulo estava lá e pregava neste local. E pregava do amor de Deus. Pregava das caminhadas de Jesus, do Evangelho de Jesus. E a Bíblia relata que nós vemos aqui, queridos, que tinha uma jovem que era escrava. Aleluia. Era escrava, queridos, porque ela era grega e foi tomada como escrava, e agora ela era serva de um romano, e servia a ele, e era usado por demônios com o espírito de adivinhação, e com isso dava lucro. Aquela cidade vivia numa situação de dependência de coisa que o inimigo fazia, e vivia no costume, dependendo dessa lucratividade. E nas caminhadas de Paulo e Silas, aqui neste momento, essa mulher chegando, os acompanhando, começa a declarar que eles são realmente servos do Deus Altíssimo, reconhecendo quem eles eram. Mas aquilo incomodou a Paulo. Por quê, querido? Ali o inimigo queria fazer uma confusão. Ele queria legalizar o ato de adivinhação que ele vinha praticando através desta mulher, para confundir a mente das pessoas. E Paulo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, repreende aquele espírito, que aquele espírito determina que ele saia desta mulher. E o espírito de adivinhação saiu desta mulher, e ela perdeu esse dom. E com isso, queridos, os senhores, que eram os senhores dessa mulher, que se beneficiavam do lucro, agora, querido, estavam sendo o quê? Prejudicados. Pegam Paulo e Silas e levam aos magistrados, os acusando que eles estavam ensinando costumes contrários às práticas romanas. Amém?
Glória a Deus. E entremos no verso 22, que diz, continuando: e a multidão se levantou, unida contra eles, contra Paulo e Silas. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes de Silas e Paulo, mandaram açoitar aqueles dois homens com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes amarrou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, não mais que de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões, as algemas de todos. Acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, o carcereiro saltou dentro e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aleluia. E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos, as feridas, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir uma palma para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Deus é bom, amém, queridos? Deus é maravilhoso. Querido, o que nós vemos aqui na continuação? Quando Paulo e Silas foram levados à praça perante os magistrados, juízes da época, querido, muitos ali estavam sendo acusados, querido, de ter tirado o lucro daquele senhor, daqueles homens. E foram o quê? Condenados à prisão. Mas antes disso, que eles foram humilhados. Tiveram as roupas rasgadas e tiveram açoites nas suas costas, nos seus corpos. De tal sorte, querido, que ele abriu rasgo em suas costas, ferimentos grandes em suas costas. E depois foram colocados na prisão. Mas não colocado em uma prisão simples. Teve uma ordem para que eles tivessem uma prisão bem guardada, que fosse colocado na prisão inferior, no local onde é colocados
aquelas pessoas com crimes maiores. E ali eles foram. O carcereiro recebeu a ordem e cumpriu exatamente como lhe foi ordenado. Pegou Paulo e Silas e levou para a prisão mais inferior, mais embaixo, mais fria, mais escura. Mas não só isso. E além disso, colocou-lhes correntes em suas pernas, para que eles ficassem realmente presos e seguros. Porque a ideia do inimigo, querido, era humilhar a Paulo e a Silas. Homem de Deus, que estava cumprindo o mandamento de Deus. Esses homens estavam sendo colocados à prova. Amém, queridos? Não sei qual é a prova que você está sendo colocado. Mas não esqueça, Deus está com você e, como diz, no controle de tudo. Está no controle de tudo. É provável que tenham sido colocados logo no início da tarde nesse local. Amém? Glória a Deus. E vejamos, a partir do 22, o que diz a palavra do Senhor. E a multidão se levantou, unida contra eles. E os magistrados, rasgando a roupa deles, as vestes deles, mandaram açoitá-lo com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere inferior e lhes amarrou os pés no tronco. Glória a Deus. Verso 25 diz: perto da meia-noite, já passado um bom tempo, Paulo e Silas, queridos, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aleluia. Glória a Deus. Querido, primeiramente, tudo tem propósito, amém? Havia um propósito no coração de Deus, de Paulo e Silas pregar para aqueles presos, e principalmente para aquele carcereiro. Se fosse de outra forma, talvez não conseguisse. Era necessário acontecer algo, uma situação que colocasse Paulo e Silas aonde eles deveriam estar. Querido, às vezes passamos por situações que não queríamos passar. Passamos por coisas que não queríamos passar. Mas quando estamos, querido, nos caminhos do Senhor, temos que crer que Ele está no controle de tudo, que Ele sabe de tudo, queridos, que nós não estamos só, que tem propósito. Amém? Tem propósito. E Paulo, querido, tinha intimidade com o Senhor. Paulo tinha intimidade com Deus. E ali, querido, ele entendeu o que estava acontecendo. Como disse no início desse capítulo, fala sobre o Espírito Santo o direcionar para este lugar. Então ele sabia que ele estava ali não por acaso, mas que tinha algo a ser feito. E o importante, queridos, que mesmo diante da humilhação, em praça pública, de ter as roupas rasgadas, e ter muito açoito em seu corpo, ferimentos por conta desse açoito, ele não estava murmurando. Pelo contrário, ele estava orando a Deus e louvando ao Senhor. Glória a Deus. E aqui eu pergunto, querido, para você, nesta noite que está me ouvindo aqui no templo e também me acompanhando, querido, como é que você age diante das adversidades? Como é que você tem agido diante das dificuldades? Diante do imprevisto, daquilo, do inesperado? Como, querido? Das humilhações, dos açoites. Como você tem se postado? Paulo, querido, ali serviu como exemplo.
testemunho, querido, para aquelas pessoas que ali estavam. Aleluia. E nós, querido, onde andamos, precisamos também ser testemunhos, darmos testemunho do amor de Cristo, do amor de Deus, do que Deus já fez por nós. Nunca esquecermos, queridos, que alto preço foi pago por Jesus. Jesus também foi humilhado, querido, por nossa causa, para cumprir uma missão. Ele foi humilhado, ele teve açoite no seu corpo, ele foi crucificado, ele padeceu, ele morreu ali na cruz, por mim e por você. Ele pagou alto preço por cada um de nós. E acontece que nós, em muitos momentos, por coisinha tão pouca, queridos, já ficamos incomodados. Se acontece alguma coisa, muitas vezes na igreja, o pastor às vezes passa, tem outras coisas que o pastor tem que ver, aí o pastor passou e não falou com o irmão. Aí o irmão, poxa, o pastor está com raiva de mim, o pastor não falou comigo, não veio me dar aquele abraço, já fica triste, e muitos decepcionados, ao ponto que esfria, se afasta da igreja, por coisa tão pouca, queridos, tão pouca, tão pequena. Querido, não devemos esquecer que alto preço foi pago por nós. E Jesus nos advertiu, querido, que no mundo passareis por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, existe já preparado para nós o prêmio, querido, como Paulo muito diz em suas cartas, o prêmio da salvação, o prêmio da vida eterna, o prêmio, querido, de estarmos junto do Senhor. E isso é nosso, querido, conquistado por Jesus lá na cruz. E nós não podemos abrir mão disso. Acontece que o inimigo, como nesse momento, com Paulo e com Silas, tentou, querido, afrontá-los. Tentou colocar no coração dele desânimo, dúvidas, questionamentos, queridos. Mas Paulo, guiado pelo Espírito Santo, não se deixou levar, entrar, querido, nessa cilada. Então eu te falo, nesta noite, amada igreja, tenha sabedoria. Não se deixe levar também pelas ciladas do inimigo, pelas artimanhas do inimigo. Nós, queridos, temos o Espírito Santo conosco, que tem nos ajudado. Ele fala conosco. Quando nós, querido, paramos para ouvi-lo, ele fala de forma nítida, audível aos nossos ouvidos. E o que cabe a nós é ouvir, entender, querido, e nos mantermos firmes aonde Deus quer que nós estejamos. Aleluia. Deus é bom, querido. Deus é bom. Eu quero te dizer, querido, que Deus tem uma missão para cada um de nós. Amém? Deus tem uma missão. Aleluia. Glória a Deus. Querido, se nós olharmos a fonte de vida, nós inauguramos a igreja em 2019. Em junho de 2019. E muitas coisas aconteceram. Projetos, Deus nos deu. Planos, Deus nos deu. Muitas coisas. Colocamos algumas coisas em práticas naquele semestre. Mas muitos outros planos nós tínhamos. Mas Deus impediu. Deus impediu. E algo tremendo aconteceu com esse local que você está vendo aqui, que nós alugamos. Deus impediu que nós conseguíssemos ir mais para trás, alugar tudo, porque o plano era esse, estava tudo certo, porque tínhamos projeto de colocar as crianças lá atrás,
salas lá atrás. E quando chegou em dezembro daquele ano, de 2019, o proprietário, que ele reside aqui, disse que seria dessa forma. Quando chegamos para ele, ele disse que não ia fazer mais, não queria mais alugar. E nós insistimos, e agora o que nós vamos fazer? Os nossos planos, projetos. Insistimos, mas chegou um determinado momento, eu e o pastor Hinaldo descansamos em Deus. E o que aconteceu? Início de 2020, pandemia. Todas as igrejas fechadas. Amém, queridos? Se tivéssemos alugado, entendeu? Não teríamos ficado no prejuízo, porque não poderíamos usar. Querido, Deus é bom. Deus é tremendo. Temos muitos projetos, queridos. A visão que Deus falou os nossos corações é uma visão grande para a fonte de vida. É algo grande, algo tremendo. Amém, queridos? Isso nós não podemos esquecer. Quando Deus falou comigo a respeito da fonte de vida, foi em 2002. A princípio eu sou contador, trabalho numa indústria, Maracanaú. Pastor Hinaldo tem uma lanchonete, trabalha também. Todos nós trabalhamos. E a princípio, quando eu sou contador, eu pensei que fosse na área empresarial. Grande projeto na área empresarial. E por muitas vezes eu diante do Senhor falar, Senhor, mostra o que é que tu queres. E passava-se o tempo e Deus dava sinais, mostrava. Deus me deu esse logo com as cores, Deus me mostrou as cores, me falou as cores. Aqui representa a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E em determinados momentos, por passar tanto tempo, foram 17 anos. Chegava em determinado momento que eu esquecia. Aí de repente Deus me lembrava. E de repente Deus me lembrava. E voltava novamente. Chegou um determinado momento, queridos, como disse, achei que era. Eu estava em início de conversão na época. Eu achava que era parte empresarial. Nós adquirimos, eu e minha esposa, uma livraria evangélica aqui no Shopping Benfica. Linda a livraria, mas não era o projeto de Deus. Em resumo, nós perdemos tudo. Não foi adiante. E o pior não foi isso. Tudo que nós colocamos naquela livraria, muito dinheiro, nós perdemos. E ainda saí super, hiper endividado. Humilhação. Nunca passei por isso. Sempre tive minhas coisas muito corretas. Pessoa me ligando, me cobrando. Terrível. Que situação. Meu nome no SPC. Que situação. Chegou um determinado momento, querido, desespero. E o detalhe, eu segurando. Em algumas coisas eu nem compartilhava com a minha esposa. Porque ela estava sentindo muito. Ela sentiu demais. O baque foi grande. Grande. Teve um determinado momento que eu estava lá na empresa. Pessoa me ligando. Eu senti a pressão tão grande, chegava a dia nas veias. A pressão. E naquele momento eu disse, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Que seja feita a tua vontade. Porque quanto mais eu tentava resolver, mais eu me endividava. Os cartões que eu tinha eram 5 cartões. Cheguei ao ponto de me endividar em todos. No limite. Senhor, entrego nas tuas mãos. E ali, queridos, a partir daí, Senhor, eu senti a paz. Senti a paz no coração. A paz. E a pessoa ligava, os cobradores, vamos negociar. Dá para ser desse jeito. Só dá para ser desse jeito.
cartões, quando eu puder pagar. E aí comecei a pagar. Isso, querido, foi em 2004. Levaram muitos anos, queridos. Muitos anos para que eu conseguisse pagar tudo. Mas eu consegui, querido, pagar, porque Deus me ajudou. Mas o detalhe, querido, uma das coisas que, graças a Deus, eu sempre consegui ser fiel, foi com o dízimo. Nunca faltei com o dízimo, para a honra e glória do Senhor. E vi, e vejo, durante todos esse tempo, a fidelidade do Senhor. O quanto Ele é bom. Querido, foi necessário que eu passasse por tudo isso. Aprendi. Amém? Aprendi muitas coisas. Ah, como eu aprendi. Deus queria me ensinar, querido. Me deu a oportunidade de conhecer pessoas. Querido, eu não sei qual é a luta que você está passando nesses dias. Qual é o problema, qual é a dificuldade. Pode ser maior do que qualquer um outro que você já tenha passado. Mas eu quero te dizer que existe Deus, o nosso Deus, que quer te ajudar. E eu quero te dizer, querido, que esse momento tem propósito. Que esse momento, querido, não é momento de murmurar, de reclamar, de se voltar para Deus, de se revoltar contra Deus, achando, querido, que Deus te abandonou. Muitas pessoas que num momento desse até apontam o dedo para nós, dizendo em que você pecou, em que você errou. Está passando por isso, porque é castigo. Mas eu quero te dizer que Deus é bom. Ele admoesta, Ele ensina, querido. E aqueles, querido, que Ele quer colocar em níveis mais altos, Ele precisa estar preparado. Amém? Glória a Deus. Então abre o teu coração. Independente das circunstâncias do momento, querido, te mantém firme na presença do Senhor. Porque esse momento não é momento de murmurar, momento de reclamar, mas é momento de louvar ao Senhor. Aleluia. De orar, de conversar com o Senhor, de cantar hinos a Deus, de louvores, querido, e adoração a Ele. Para que as pessoas vejam e sejam confundidas. Pessoas que conheçam a tua situação atual, que não venham conseguir entender como é que pode. Fulano está passando por situação tão difícil, mas está com um sorriso nos lábios, está sorrindo, está se alegrando, tem se mantido firme na igreja, fiel ao Senhor. Aleluia. Querido, isso, querido, é que deixa o inimigo derrotado. É não baixarmos a guarda, querido, diante das adversidades. Pelo contrário, querido, está difícil, se levante em oração, em clamor, em jejum, querido, diante do Senhor. Não se esqueça que Deus está contigo. Deus está contigo. Aleluia. Glória a Deus. E voltemos para a palavra, querido. Aqui estava Paulo, à meia-noite, querido, perto de meia-noite. Paulo e Silas tinha tudo dentro do natural para estarem murmurando. Homens obedientes a Deus, cumprindo a vontade de Deus, pregando a palavra do Senhor. E agora estava numa situação, diante dos olhos naturais, de humilhação. Mas eles, queridos, na sabedoria do Espírito Santo, colocado no coração deles, estavam orando e cantando hinos de louvores a Deus. Aleluia. E ali, certamente, queridos, os preços estavam ali confusos diante daquela situação.
E é provável também que o carcereiro tenha ouvido, querido, a princípio, antes de dormir, a palavra de Deus estava sendo pregada lá nas prisões inferiores. O testemunho estava sendo dado ali naquele local. Aleluia. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus, Atos 16, verso 26. E de repente, não mais que de repente, sobreveio, aconteceu um tão grande terremoto, que os alicerces da prisão se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as algemas de todos, todos ficaram livres. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Querido, eu entendi algo nesse momento que testemunhei aqui da minha vida. Seja qual for a área da tua vida, se Deus quiser mudar, de repente, Ele muda. Amém? Se Ele quiser mudar a tua situação, de repente, Ele muda. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele criou todas as coisas. Ele é Deus e será eternamente o Todo-Poderoso. Amém? Então Ele pode mudar qualquer situação de forma de repente. Aleluia. E nesse momento que eu testemunhei aqui, querido, que eu passei essa dificuldade na área financeira, eu entendi, se Deus quisesse mudar aquela situação, Ele mudaria, de repente. Amém? Mas se Ele não quiser, Ele não muda. Mas Ele está te ensinando alguma coisa. Aleluia, glória a Deus. O que devemos em todo o tempo é crer no Senhor, crer em Deus, na bondade dEle, na sabedoria dEle, no projeto que Ele tem para cada um de nós. E a Bíblia diz que de repente, querido, veio naquela prisão um tão grande terremoto que abalou as estruturas, queridos, os alicerces da prisão, que poderia ter derrubado as paredes e ter matado a todos ali naquele local. Mas não. Tudo que Deus faz é perfeito. O motivo, querido, foi para impactar. Mas o objetivo era abrir as prisões e os libertar. As portas foram abertas. Lá na antiguidade, como se fosse um controle remoto, uma porta automática. Deus abriu, queridos. Amém? Querido, Deus pode tudo. Às vezes, querido, em nossas vidas, na nossa pequenez, nós limitamos o tamanho e o poder de Deus. Deus pode mudar a tua situação. Se Ele quiser, Ele pode, querido. O teu problema, por maior que seja, querido, não é nada diante do Senhor. Não é nada. É pequeno diante do Senhor. E aqui, querido, as portas foram abertas, todas elas, e as algemas, todas também abertas, de tal forma que todos estavam livres. Todos estavam livres. Verso 27 diz a palavra do Senhor: acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão. Amém? O interessante, querido, que o carcereiro não acordou na hora do terremoto.
O terremoto foi tão grande, mas ele não acordou. Porque Deus adormeceu esse homem. Não era propósito dele estar acordado nesse momento. Deus faz tudo do jeito que Ele quer, queridos. Esse homem estava dormindo. Um sono, adormecido, de tal forma que ele não acordou. Ele só acordou pela manhã. Acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão. Certamente ele foi impactado pelo que ele viu. E o primeiro pensamento que veio à sua mente foi: todos fugiram, escaparam. Acontece, queridos, que em Roma, o carcereiro ele era responsável pelo prisioneiro. Se um prisioneiro fugisse, ele perderia a vida. E já era certo. Amém? Já era certo. E quando ele viu, querido, aquelas portas abertas, e que veio à sua mente que todos fugiram, o que ele fez? Tirou a espada e quis matar. Ele ia se matar. Porque ele sabia, queridos, que se chegasse diante dos seus superiores, ele seria morto. Porque ele pensava que todos tinham fugido. Verso 28 diz: mas Paulo e os prisioneiros não fugiram. Por que Paulo não fugiu, querido? Porque havia um propósito. Aleluia. Paulo sabia que a estadia dele naquele local tinha um propósito. Que tudo que estava acontecendo tinha um propósito. E mesmo tendo a oportunidade de fugir, aí entra novamente o natural. Lembremos, querido, que nós não podemos mais andar pelo natural, pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos, pelo que nós pensamos. Mas em todo tempo, nós devemos estar em intimidade com o Espírito Santo de Deus, para saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Isso, querido, é em todo tempo. Quer estejamos em casa, quer estejamos fora de casa, quer estejamos na igreja, ou quer estejamos fazendo os nossos afazeres. Precisamos estarmos conectados com o Senhor, em todo o tempo, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Paulo ali ficou com todos os demais, ninguém saiu. Certamente os demais ficaram o quê? Com medo. Mas Paulo poderia ter saído, mas ficou, pois certamente sabia que tinha um propósito. Então Paulo, vendo a ação desse carcereiro, que deve ter ficado desesperado quando viu as portas abertas, que pegou a sua espada e já ia se matar, Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, não te mates, porque todos aqui estamos, todos estamos aqui. E então o carcereiro pediu uma luz, porque era tudo escuro naquele local, e entrou dentro da cela, todo trêmulo, tremendo. E então, queridos, ele se prostrou diante de Paulo e Silas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele entendeu, querido, o agir de Deus. Os olhos espirituais desse homem foram abertos. Ele era um romano. Amém? Ele era um romano.
mas os olhos espirituais dele foram abertos. Verso 30 diz: e tirando Paulo e Silas para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aleluia, glória a Deus. Querido, esse é o questionamento que nós devemos fazer. Eu te pergunto nessa noite: você já fez de forma sincera e verdadeira diante do Senhor o que é necessário você fazer para ser salvo? Amém, queridos? Queridos, sabe por quê? Porque, como disse, tudo é passageiro. Os nossos olhos se encantam com o que se vê nesse mundo. Mas nada, querido, aqui é maior ou melhor do que aquilo que Deus tem preparado para nós. Aleluia. Queridos, nós temos que abrir o nosso entendimento e entender, querido, que o que Deus tem preparado para nós vai muito além do nosso entendimento. Por mais lindo e belos e maravilhosos as coisas que aqui temos, nada se compara nem de perto o que Deus já tem preparado para nós, para mim e para você. Aleluia. E isso, querido, é que deve nos manter firmes e não nos deixar levar pelas circunstâncias, pelas situações momentâneas, já tomando posse em todo tempo daquilo que nos aguarda na presença do Senhor. Aquilo que é mais precioso do que o ouro, do que a prata, do que tudo que há neste mundo. Aleluia. Que Jesus, que Ele já nos deu, já conquistou para nós o direito de adquirirmos, de vivermos essa vida diante de Deus. Aleluia. E esse homem, que esse carcereiro, entendeu. Ele deve ter ouvido até antes das pregações de Paulo, onde Paulo estava pregando a respeito da salvação. E neste momento, queridos, ele entendeu que ele teve um livramento, um grande livramento. Eu te diria, não um, mas dois. Primeiro, quando houve o terremoto naquele local, ele poderia estar morto. Primeiro livramento. E o segundo, querido, quando os prisioneiros não fugiram, ele estava livre da morte pela segunda vez. E ele entendeu, querido, que mais precioso do que esta vida aqui é uma vida eterna na presença do Senhor. Ou seja, ser salvo. E ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo. O que é necessário que eu faça para me salvar? Querido, muitas vezes pessoas estão se levando pelos outros. Não, eu não decidi ainda aceitar Jesus porque o meu esposo não decidiu, porque a minha esposa não decidiu, porque o meu pai não decidiu, porque meu filho não decidiu, porque fulano ciclano não decidiu. Esse homem, querido, ele tinha família. O carcereiro tinha família, nós vamos ver na sequência. Mas ele estava diante de uma situação que ele, de forma individual, ele decidiu tomar uma decisão. Que é necessário que eu faça para eu conquiste a minha salvação. Querido, você tem perguntado o que é que você precisa fazer de forma individual. Lembremos, querido, que a salvação ela é individual.
Um dia chegaremos diante do Senhor e não podemos usar o argumento, a desculpa, que não fizemos as coisas conforme a vontade de Deus, porque fulano e ciclano não quiseram fazer. Mas nós temos que decidir, querido, o que é necessário que eu faça para que eu seja salvo. Não é o que a pessoa vai fazer, é você, querido. Diga assim: sou eu. Você é que decide. A atitude é tua, a decisão é tua, querido. Não depende de mais ninguém, só você. Aquilo que Jesus conquistou na cruz, Ele nos entregou de forma individual, para cada um. E somente você pode abrir mão daquilo que Ele te entregou. Amém? E aí, querido, Paulo e Silas respondem para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O que é necessário, querido, é crer no Senhor Jesus Cristo. Aqui, querido, Paulo disse que era obedecer os mandamentos. Paulo, querido, não disse também aqui que era ir à igreja, mas que era crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer em Jesus, querido, iria acontecer algo tremendo e maravilhoso, porque além da salvação dele, juntamente com ele, seria salvo ele e a sua casa. Querido, você já decidiu abrir teu coração para o Senhor? Amém? E saiba, querido, decida, creia no teu coração. E eu creio que será salvo tu e a tua casa. O projeto de Deus, querido, é que toda a nossa família seja salva. Se Deus tem um chamado, tem te chamado, querido, tem falado contigo, tem te usado, e você tem se colocado na posição de obediência ao Senhor, e certamente você tem olhado em tua volta, ainda há familiares teus que ainda não se converteram, que em alguns casos está até muito distante de se converter. E às vezes, querido, vem aquele sentimento que esse não tem jeito. Eu quero te dizer nessa noite que isso, querido, este pensamento não é teu. É o inimigo que está tentando te convencer de algo que não é verdade. Creia, creia, e será salvo tu e a tua casa. Tome posse, querido. Há uma promessa para você. Vive essa promessa todos os dias. Em nome de Jesus Cristo, não desista. Te mantenha firme na presença do Senhor. E você vai ver, você vai contemplar aquele familiar teu que tem te envergonhado, querido, que tem falado, abrido a boca, às vezes até apontado o dedo para você. Você vai ver o que Deus vai fazer na vida dele, e ele vai ser um testemunho de mudança, de restauração, de milagre do poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Verso 32. Aí então, querido, foi que Paulo e Silas pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. E verso 33, e tomando-os consigo naquela mesma noite, então aquele homem, querido, lavou os ferimentos de Paulo e Silas, e logo foi batizado, ele e toda a sua casa. Aleluia. O milagre aconteceu, querido. O poder de Deus se manifestou de forma tremenda.
E eu creio que é isso que Deus quer fazer também na tua vida. Agir de forma sobrenatural. Fazer um milagre na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus Cristo. Curva a tua cabeça agora. Pai amado, Pai santo, aqui estamos diante de Ti nessa noite, Senhor, para Te render honras e glória, e Te agradecer, Pai, pela Tua santa palavra, Te agradecer, ó Pai, pelos Teus ensinamentos, Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido, o que queremos, Senhor, em nossos corações é nos mantermos firmes todos os dias, em todo o tempo, ó Pai. Independente do que os nossos olhos veem, do que o nosso corpo sinta, Pai. Oh, Pai, dos pensamentos que tenhamos. Independente, ó Pai, do que as pessoas falam, do que nós ouvimos, ó Pai. O que queremos é Te louvar. O que queremos é Te adorar. O que queremos é continuar conversando contigo em oração em todo o tempo. Sabendo, ó Pai, que Tu és fiel, que Tu tens um grande propósito. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, nos momentos difíceis, ó Pai, dai-nos sabedoria. Nos momentos de luta, Pai, dai-nos força, Pai, determinação, ousadia, ó Pai, para que nós não venhamos desanimar, que nós não venhamos, ó Pai, esfriar, e nem tampouco nos afastar de Ti. Mas o que queremos é em todo o tempo nos mantermos firmes, aliançados contigo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Porque sabemos, Senhor, que tudo vai passar. E no devido tempo, conforme a Tua vontade, virá o milagre. E o milagre acontecerá em nome de Jesus. Amém e aleluia. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.